Então vamos lá. Nos últimos meses aqui no Brasil, um produto ganhou muita força que foi a beta-alanina. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez você já tenha ouvido e pensou usar, ou talvez você já esteja usando. Mas a pergunta é, será que realmente funciona? Como é que ela age? Será realmente que vale a pena, vale o custo-benefício? Então, essa aula aqui eu vou explicar tudo sobre a beta-alanina. Então fique ligado e vamos nessa. Então, pessoal, vamos lá agora falar sobre a beta-alanina, que pegou muita fama tem pouco tempo e o motivo é muito simples. Lá fora, era já comercializada há um tempão e aqui no Brasil era proibido, porém foi liberado tem uns 3 meses, se eu não me engano. E aí, logicamente, que ganhou força, muita gente comprando, usando. Mas a pergunta é, vale a pena? Será realmente que dá resultado? Então vamos lá. Eu fiz aqui esse quadro para você entender tudo sobre beta-alanina. E logo assim, de cara, ela, tipo assim, dá resultado? Dá. Mas a pergunta é, vale a pena? O quanto que dá resultado? O custo-benefício é atraente? Rapidinho, a câmera tá meio tortinha aqui, deixa eu tentar consertar. Enfim, não consegui não, mas acho que ficou um pouco melhor. Então essa é a questão. Será que realmente o custo-benefício é válido? Será que você investir no uso, você vai ter realmente um efeito bom no treino, enfim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora. Beta-alanina. Para você entender o que é beta-alanina, ele é um aminoácido. Só que ele é um aminoácido que ele não faz proteogênese. Bom, proteogênese, o que é isso? Proto vem de proteína. Gênese vem de criação. Ou seja, a beta-alanina, ela não está inclusa nas proteínas. Ela não vai se ligar a outro aminoácido para formar uma proteína. Então, ela não faz proteogênese. Beleza? Qual é o objetivo, o intuito da beta-alanina? Prolongar a fadiga. Pô, então quer dizer que se eu tomar ela, eu vou ser mais resistente à fadiga? Isso, a ideia da beta-alanina é exatamente esse, é fazer você ter mais resistência, você se cansar menos. Mas vamos conversar melhor, vamos contextualizar. Um ponto importante é, a beta-alanina por si só, ela não tem efeito benéfico para prolongar a fadiga. Isso vai acontecer por uma ação indireta. Qual? Quando você toma ela, ela vai se ligar a outro aminoácido, que é a histidina. A junção da beta-alanina com a histidina formam a carnosina, por uma enzima chamada carnosina sintetase. Ou seja, você toma a beta-alanina, ele vai se ligar a outro aminoácido, que é a histidina, e a ligação dos dois forma a carnosina através de uma enzima chamada carnosina sintetase. Beleza. A carnosina, sim, tem um efeito tampão. O que é efeito tampão? Quando a gente fala em tamponamento, a gente fala sobre limpar fadiga. Estamos falando sobre algo que vai limpar, de fato, vamos dizer assim, a parte ruim do treino. Quando você treina, você vai acumular fadiga. O que é fadiga? Fadiga, a depender do modelo de treino que você use, é a concentração de íons de hidrogênio. Ou seja, o carboidrato tá lá, né? Aí você pega o carboidrato, quebra para transformar ele em energia. Essa quebra libera íons de hidrogênio. Quanto mais íons de hidrogênio você tiver no sangue, mais ácido fica o seu sangue, o pH cai. E a consequência disso é que com o pH reduzido, as enzimas elas perdem função. Eu quero que você imagine assim, ó. Você mora num lugar quente, em Salvador, que pô, só faz 28 graus, 30 graus. E aí você decide passar um mês no Canadá, que eu tenho um aluno lá, e é muito frio. E aí eu quero que você entenda isso. De pouquinho em pouquinho, a temperatura cai. Vamos supor que você está aqui em 30 graus e você chegou lá, já está em 18 graus, você já sente o baque. E aí, de pouquinho em pouquinho, começa a cair. Aí vai 15, 12, até chegar lá a menos 10 graus.
Quando chega numa parte muito fria, você começa a não querer fazer nada. Por quê? Porque tá frio, você só quer ficar deitado, tomar banho é difícil, sair é difícil. Então, é basicamente isso, a enzima. Você, nesse caso, é a enzima. E o ambiente, a temperatura, vai ser o pH. Quanto mais baixo lá, mais difícil você tem, mais dificuldade você tem em fazer as suas coisas. É basicamente isso. Quanto mais fadiga, mais concentração de íons de hidrogênio e, consequência, mais o pH cai. Logicamente, seu sangue fica mais ácido e as enzimas não conseguem ter a sua função otimizada. E a consequência disso é que a enzima ela faz o quê? Ela vai acelerar as reações. Se as enzimas são prejudicadas, consequentemente as reações ficam mais lentas e aí você acaba não conseguindo mais limpar essa fadiga aqui, porque quem limpa são elas, e você cansa. Beleza? Então, a carnosina tem um efeito tampão, o tamponamento que é limpar a fadiga. Então, quando você toma beta-alanina, a intenção é você aumentar a concentração de carnosina e a carnosina ela vai limpar os íons de hidrogênio provenientes do seu treino, vamos dizer assim, de musculação com mais repetições. Ainda tem esse detalhe importante, porque treino com muita carga e pouca repetição, 5 repetições, 6, 8, 12, não gera muito íons de hidrogênio. Então, a beta-alanina, para esse tipo de treino que você faz poucas repetições e usa muita carga, para isso aqui não será tão boa assim. Então, a beta-alanina, ela vai ser, vamos dizer assim, mais benéfica em treinos com mais repetições, 20 repetições, 25, 30, onde você vai utilizar mais carboidrato como substrato energético, e, consequentemente, vai gerar mais íons. Beleza? Show! Aí você pode se perguntar, poxa, João, beleza, mas se a carnosina, que tem de fato o efeito tampão, por que em vez de eu tomar beta-alanina, eu não tomo logo a carnosina? Explicação simples. O nosso corpo ele não funciona assim. E isso se aplica para vários outros produtos, glutamina, colágeno, BCA, que são inúteis. Por quê? Vou tomar a carnosina para aumentar a concentração. Só que no nosso corpo existe uma enzima chamada carnosinase. E essa enzima ela quebra a carnosina. E você percebe que a beta-alanina e nem a histidina tem um efeito tampão. Só vai acontecer aqui quando as duas se juntam. Porém, quando você consome a carnosina já prontinha ali, o corpo ele vai quebrar ela pela enzima carnosinase, então você não vai ter o benefício. Então é mais benéfico você tomar a beta-alanina para incentivar o seu corpo a construir a carnosina. Então entenda, não é porque você tomou colágeno que você vai ter a pele bonitinha, esticada, nova, não. Esquece isso, beleza? Isso é baboseira, é papo de vendedor. Aí beleza. João, e como é que eu vou usar a beta-alanina? O uso dela é crônico, é estilo a creatina. Não é um pré-treino que você vai tomar antes do treino e vai para a musculação, agora eu vou ter mais fadiga. Não, esquece isso. É o uso crônico. Você tem que usar para começar a ver efeito 1 mês, 2. Tem estudo que só foi verificar um efeito a partir do 3º mês ao 5º mês. Uso todos os dias crônicos de 4 a 6 gramas por dia. Porém, quando você faz esse uso de 4 a 6 gramas por dia, você pode sentir formigamento no pescoço, na mão, enfim, que chama de parestesia. Então, para você não ficar nesse desconforto que muita gente acha muito ruim, você pode fracionar o uso. Se você vai usar 6 gramas, você toma 2 gramas de manhã, 2 de tarde e 2 à noite. Beleza? Agora que vem o X. Tá, tudo bem, mas funciona? Funciona quando o uso é crônico e quando você faz um exercício que realmente vai estimular a carnosina a agir. Em estudo, foi verificado que a beta-alanina teve um efeito benéfico em movimentos isométricos, que, por sinal, são os que mais geram fadiga. Porém, nos movimentos isotônicos, isometria é aquele que você contrai, mas você não movimenta o músculo, beleza? E o isotônico é aquele que você contrai e movimenta o músculo. Nesse aqui, isotônico, não foi verificado melhora nenhuma. Ou seja, não existiu vantagem você usar a beta-alanina
para fazer movimentos isotônicos, só isométrico. Em termos mais fáceis, você teria um benefício da beta-alanina quando você fizesse prancha, que é exercício de isometria. Mas quando você fizesse supino ou agachamento, você não conseguiria ter o benefício. Isso foi verificado em estudo. Estudo com 33 pessoas, no mito, estudo com 24 pessoas, homens, que treinavam já há 33 meses. Beleza? Então, assim, não eram pessoas que começaram agora. Então, entenda isso. Quando a gente fala que uma coisa funciona, beleza, funciona. Mas não funciona quanto? Comece a se questionar. Pô, funciona, ele faz isso, show, massa. Mas funciona quanto? Funciona a partir de quando? Como? Em qual esporte? Em qual exercício? Qual tipo de treino? Não é porque uma coisa funciona que ela funciona para tudo. Então, quando vocês começam a se questionar isso, vocês percebem que vocês podem economizar dinheiro sem gastar com tanto suplemento. Beleza? Então, vocês precisam se atentar a isso. Funciona, funciona. Mas vai funcionar para quem? Vai funcionar por quem? Em quanto tempo? E quanto funciona? Então é isso. A beta-alanina, ela funciona, mas vai funcionar com exercícios mais prolongados e intensos que vão utilizar mais o glicogênio como substrato energético, porque através da quebra dele, você libera mais íons de hidrogênio e a consequência disso é o pH ser reduzido e se acumular a fadiga, a acidose. Então, para esse tipo de treino, a beta-alanina pode te dar um pouco mais de conforto, para você conseguir resistir mais. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido e até a próxima aula.